Boa noite a todos. Nessa aula, nós vamos estar falando sobre a análise dos resultados em si. Não é a simulação, é realmente analisar os dados, observar o que a simulação nos mostrou e tirar conclusões a partir disso. Bom, antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou falar um pouquinho sobre as próximas duas aulas, que nelas eu programei de estar fazendo um projeto com vocês, né? No caso, a gente vai, na primeira aula do projeto, eu vou estar passando para vocês o que vai ser o projeto, e na outra, eu vou estar pedindo que vocês façam a apresentação desse projeto. Eu só já estou deixando avisado, fora essa aula, a gente vai ter mais duas aulas que são referente ao projeto. Vou começar a falar agora sobre a análise de resultados. Bom, basicamente, a gente vai utilizar duas ferramentas para fazer a análise de resultados, que elas são do FreeCAD. O que essas ferramentas elas fazem? Elas vão pegar os resultados, e aí eu posso usar a ferramenta para exibir os resultados, que ela só vai pegar aqueles resultados que já está ali pronto, é aquela ferramenta, inclusive, que a gente já vem usando durante as aulas, e ela vai exibir alguns valores que a gente vai poder estar utilizando, e vai permitir que nós visualizemos a deformação do modelo. Essa ferramenta é específica para esse tipo de coisa. Porém, a gente tem uma outra ferramenta chamada Pipeline. O que ela faz? Ela faz o pós-processamento de dados. Ela vai pegar aqueles dados que a gente já processou e vai exibir ele de uma forma que dê para a gente analisar melhor, com auxílio de legenda, para observar a coloração da malha e observar os valores numéricos referente àquela coloração, além de ter mais opções para a gente estar visualizando o resultado. Às vezes, uma opção de visualização que a gente está utilizando não é muito adequada, ou a gente quer melhorar a visualização de alguma forma, a gente pode estar recorrendo a esses recursos de pós-processamento para estar visualizando melhor os nossos resultados. Bom, na ferramenta para exibir os resultados, a gente vai usar uma janelinha semelhante a essa daqui, na qual a gente vai escolher o tipo de resultado que a gente quer visualizar, por exemplo, a magnitude do deslocamento ou o deslocamento no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, ou alguns tipos de estresse ou pressão em algum ponto. E o que essas ferramentas fazem? Bom, todas elas vão exibir para a gente alterações na coloração da malha. Aquela malha que, por padrão, é amarelinha, ela vai ficar entre tons de verde, azul e vermelho e amarelo, se não me engano. E quanto mais quente a cor, mais alteração a gente teve naquele ponto. O verde seria como uma cor neutra, no caso. Se a gente estivesse partindo para o azul, seriam valores negativos, e partindo para o vermelho, que é uma cor mais quente, valores positivos. Além dessas opções de estar observando a coloração da malha, a gente também tem a opção de gerar esse gráfico aqui. E esse gráfico, ele vai nos dar a relação entre os nós e o deslocamento de cada nó. No caso, a gente vai ver uma quantidade de nós para cada valor de deslocamento. Por exemplo, a gente teve mais nós que ficaram com um deslocamento zero, né, na peça que foi analisada e do qual a gente obteve esse gráfico. Por quê? Porque muitos dos nós não sofreram nenhum efeito de deslocamento naquela simulação. Então, você pode olhar aqui e ver o percentual de nós para cada valor de deslocamento e observar, com isso, tirar conclusões sobre a análise ou comparar com outras análises. Por exemplo, às vezes em um outro modelo de material ou em outro modelo de peça, você obteve menos deslocamento, porém a quantidade de pontos que se deslocou foi maior. Então, comparando os gráficos, você consegue ter um comparativo melhor entre as peças do que apenas observando a malha. Bom, agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o pós-processamento de dados, que é aquela segunda ferramenta que eu apresentei agora no início da aula.
Bom, aqui a gente tem duas opções. A que a gente vai utilizar no curso é a Pipeline, que ela já é do FreeCAD, ela é uma ferramenta que está ali na bancada FEM, na qual a gente vai poder fazer o pós-processamento. Só que a gente tem a outra opção, que é exportar o arquivo do FreeCAD com os resultados no formato VTK e aí realizar o pós-processamento em algum outro software que seja mais dedicado do que o FreeCAD. Existem alguns softwares que são especificamente para fazer pós-processamento, então eles têm mais recursos do que o FreeCAD. Eu não vou estar falando sobre esses softwares que eu acabei de citar. A gente vai estar trabalhando só com a pipeline, que é nativa do FreeCAD. Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar pesquisando sobre o assunto. Na documentação do FreeCAD provavelmente tem algumas sugestões e alguns tutoriais de como fazer. Bom, agora eu vou falar especificamente sobre a pipeline. Bom, ela basicamente vai nos oferecer modos de exibição e cada modo de exibição ele vai ter uma forma de mostrar o resultado. Boa noite, Igor. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tudo bem. Vou continuar falando aqui então. Bom, a pipeline ela vai nos dar várias opções de exibição do resultado. E, como eu já havia dito, a exibição do resultado vai ser feita pela coloração da malha. Na pipeline, especificamente, a gente não tem tantos recursos numéricos quanto na outra ferramenta. Ela é mais para uma análise visual e ela também não exibe a deformação da peça, né? No caso, a gente vai ter com ela acesso mais à coloração e aquela barra graduada que eu falei, na qual a gente consegue ver a tonalidade de cor e associar ela a um valor numérico. E outra coisa, é sempre importante você analisar a malha observando aquela barra graduada. Por quê? Às vezes você vê uma diferença de cor muito grande na sua malha, por exemplo, uma peça vai do verde até o vermelho uma cor bem quente, e você acha que aquele valor naquele ponto está muito alto. Mas não é bem assim. O vermelho, ele vai estar associado ao maior valor que foi encontrado na sua análise. Então, se você não desconhecer esse valor, você pode tirar conclusões completamente erradas. Por exemplo, a diferença entre o valor neutro e esse valor que seria o mais alto pode ser muito pequena, e aí ele vai utilizar a cor vermelha para esse valor, e você vai pensar que teve uma grande falha ali na sua peça, ou que aquele valor é muito alto, simplesmente por não conhecer o valor numérico. Então, é sempre importante observar esse valor na barrinha graduada e comparar com a malha que a gente está observando. Se você não fizer isso, você vai acabar tirando conclusões precipitadas, vai acabar cometendo erros nas suas conclusões e todo o trabalho que você fez no simulador não vai te servir de nada se você não souber avaliar os resultados. O computador ele vai só te fornecer os resultados, mas ele não sabe te dizer o que está acontecendo ali. Então você tem que estar pronto para saber interpretar o que está acontecendo naquele resultado, naquela simulação. Bom, aqui eu trouxe os exemplos de modos de visualização que o pós-processamento do FreeCAD permite. Bom, esse primeiro aqui, ele basicamente é neutro, né? Não mostra nada. É só como se fosse uma tela de descanso ali para o FreeCAD. E esses outros 5 modos aqui, se vocês repararem aqui, as imagens estão pequenas, não dá para visualizar tão bem assim a diferença entre elas. Porém, se você comparar essa daqui com essa daqui, vocês vão ver que a diferença é muito grande. Essa daqui eu consigo ver nó por nó, e essa daqui eu estou vendo uma superfície lisa, sem aquela aramado que, para algum tipo de análise, pode ser mais útil visualizar assim. Aqui embaixo, eu tenho 3 opções aqui. Todas elas utilizam-se do aramado. No caso, essa daqui, ela possui a superfície lisa com o aramado por cima. Essa daqui, ela possui um aramado que ele preenche toda a peça, é um aramado maciço, ele não está só na superfície. E essa outra aqui é um aramado que está só na superfície,
porém eu não tenho o desenho da superfície. Eu consigo ver através do aramado. E esses 5 módulos de visualizações, eles podem ser úteis para diferentes coisas. E aí vocês vão utilizar de acordo com o que vocês julgarem necessário. Por exemplo, eu estou precisando ver tal dado e essa malha aqui está meio confusa para mim, eu quero algo mais linear, eu vou usar essa daqui, que é lisinha. Você vai conseguir ver a transição de cores linearmente. Agora, se você precisa, tipo, observar cada ponto, ter uma estimativa mais ou menos de quantos pontos estão naquela região e como ele está sendo, como eles estão se comportando, você utiliza essa daqui de pontos. E assim por diante. Bom, sobre o pós-processamento e análise, no caso das ferramentas, era isso que eu ia falar. Porém, eu vou agora na prática, eu vou mostrar para vocês aquela mesma peça ali, porém eu vou tentar tirar algumas conclusões para vocês terem como exemplo, de acordo com o que eu vou falando. Então, prestem bastante atenção e sempre tentem inovar o que vocês estão vendo. Nunca fiquem presos ao tipo de coisas que eu estou procurando na análise. Sempre tem outras conclusões que vocês podem tirar. E eu vou mostrar agora, então, só esperem um pouquinho para mim carregar o programa, eu vou mostrar aquela peça. E aí a gente vai estar observando no próprio programa. Bom, aqui eu peguei a peça sem a análise ainda. Eu vou estar construindo ela com vocês. Só para relembrar os passos de construção. Como a aula é relativamente rápida, a gente vai ter esse tempinho para estar fazendo a simulação. E aí, aqueles que ainda estavam com dúvida ou não lembram como fazer, bom, primeiro a gente vai trocar aqui de bancada. Ele começa na bancada Start, então a gente vem para a bancada FEM, clicando aqui nesse botãozinho selecionando na lista, como eu acabei de fazer. E aí, o segundo passo é criar o objeto de análise, como de costume. Ok, agora eu já tenho o objeto de análise e já tenho o solver aqui dentro, porque ele já vem junto com o objeto de análise. Bom, essa análise que eu vou estar fazendo agora, ela é uma análise mecânica, e eu vou estar começando adicionando peso próprio, que é essa figura verdinha aqui. E eu notei que alguns de vocês acabam clicando mais de uma vez sobre ela e adicionando ela várias vezes, mas isso não é necessário. Procurem deixar só uma dessas restrições de peso próprio na sua análise, porque é só o que vocês vão precisar. Com uma delas, o programa já vai entender que é para calcular, para todas as peças que estão ali naquela análise, o peso próprio dela. Então, vocês não precisam estar adicionando mais de uma, podem adicionar só uma, tá? Bom, adicionada essa restrição, eu vou fixar a peça no espaço. Esses furos aqui, eu criei eles para isso. Eu, inclusive, já devo ter comentado em alguma aula. Eu vou estar usando o botão Ctrl para selecionar todos eles. E clicando aqui, eu consigo visualizar o outro furo. Essa pecinha de rotação que ajuda a visualizar o modelo, ela funciona de uma forma que, para mim, não é muito intuitiva. Você clica para o lado que você quer rodar a peça e não para o lado que você quer que a peça vá. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente vocês vão aprender melhor isso praticando mesmo. Bom, eu não acho muito intuitivo, mas talvez vocês prefiram dessa forma. Bom, agora que eu já selecionei os 4 furos, eu vou estar clicando aqui no botão de adicionar e vou estar concluindo a adição da fixação. Bom, agora que a gente já tem a fixação, eu vou estar adicionando uma força aqui na superfície dessa peça, nessa parte aqui que ela está colorida, porque eu estou com o mouse em cima dela. Eu vou estar adicionando, no caso, a restrição, que é para adicionar uma força,
é essa de coloração vermelha. Em algumas atividades também vocês colocaram a restrição azulzinha, que é referente à pressão. Bom, quando vocês estiverem trabalhando com força, eu recomendo trabalhar com a ferramenta específica para ela, porque o programa ele faz distinção entre as ferramentas. Dependendo do tipo de análise que você estiver fazendo, você pode acabar gerando um erro por causa disso, até porque as unidades vão ser diferentes. Então, sempre tomem esse cuidado de utilizar a ferramenta correta. Eu cliquei aqui sobre ela, então, agora. Eu vou selecionar a face, clicar em adicionar. Bom, como eu estou supondo que aqui, esse aqui é um suporte, ele vai ter uma outra peça sobre ela. Vou colocar aqui a ação da força é na direção reversa, para ele virar essas setinhas de força para baixo. Eu vou estar colocando uma força aqui de 1000 newtons e dando um OK. Agora, eu vou estar adicionando o material da malha, o material do objeto. Eu vou adicionar um material qualquer. Inclusive, para adicionar um material, a malha, vocês cliquem nesse círculo, nessa esferinha amarela. Existem outras opções para adicionar material, porém a maioria delas é mais complexa ou tem outras finalidades. Então, utilizem para materiais simples essa esferinha amarela. Eu vou estar utilizando esse primeiro ferro da lista, aleatoriamente, quer dizer, nem tão aleatoriamente, mas vocês podem estar utilizando o ferro que eu coloquei no roteiro. Vocês vão fazer essa mesma análise, então utilizem aquele ferro que está no roteiro. Eu estou utilizando esse aqui apenas para demonstrar como é que faz. E aqui, não esqueçam de colocar de qual objeto esse material pertence. Vocês vão estar clicando em sólido, adicionar e clicando sobre a peça. Aí a peça já está adicionada, as propriedades do material já vão estar aqui, e é só dar um OK. Agora só, se não me engano, só falta a malha. Eu vou estar utilizando novamente... Bom, para variar um pouquinho, eu vou estar utilizando hoje o gerador de malhas que eu disse que nós utilizaríamos além do NetGen. Eu vou estar demonstrando um pouquinho dele para vocês, que é esse aqui, que tem um símbolo de um G em cima da malha. Bom, vocês já podem ver aqui logo de cara que ele tem uma pequena diferença. Nele você tem liberdade de escolher mais parâmetros do que no anterior. Por exemplo, aqui você pode escolher tanto o tamanho máximo do elemento como o mínimo e também a dimensão. Aqui no caso eu vou deixar no padrão, que é para todas as superfícies. E eu vou estar colocando aqui um tamanho máximo de 10 milímetros e vou estar testando junto com vocês aqui. Eu não sei se esse tamanho vai ficar muito pequeno ou muito grande, mas é só clicar aqui em aplicar e aguardar o programa calcular. Bom, nesse caso aqui desse gerador de malhas, vocês podem ver que ele mostra também o tempo que levou para gerar a malha. Então, tomem cuidado, se o tempo ficar muito longo, é sinal de que está utilizando muita memória do seu computador e corre o risco dele travar o FreeCAD e você não conseguir fazer a análise. Por exemplo, o meu aqui levou 14 segundos. Eu percebi que durante a execução ele já marcou aqui que o FreeCAD não estava respondendo. Então, eu vou colocar uma malha um pouquinho maior, só para garantir que nós não vamos ter problemas durante a execução. Aqui eu coloquei agora uma de 30 milímetros, um tamanho máximo para o elemento, e ele levou nem um segundo para calcular. Eu só fiz isso aqui para reduzir o tempo de processamento do meu computador, e obviamente isso em uma análise que eu fosse utilizar realmente
para fazer um laudo de uma peça, alguma coisa assim, isso ia prejudicar a minha análise e reduzindo a qualidade dos dados obtidos. Ia diminuir a precisão, entre outras coisas. Então, eu estou usando, nesse caso, como é só uma aula, eu estou apenas demonstrando um valor pequeno, um valor grande de elemento para reduzir o tempo de processamento do meu computador e garantir que o meu computador não caia durante a chamada. Mas, quando forem fazer alguma análise que vocês precisam de precisão, tentem deixar o máximo de elementos possíveis que o equipamento que você estiver utilizando conseguir calcular. Aqui ele também mostra, aqui nessa janelinha que eu estou circulando agora, ele também mostra um histórico do que aconteceu. E qualquer problema ele vai mostrar aqui nessa janelinha também. Caso o seu programa não trave, ele vai mostrar nessa janelinha qual foi o tipo de erro que ele encontrou na hora da criação da malha. Vou estar concluindo aqui a criação da malha. E se não tiver faltando nenhum dado para análise, basta executar o solver, dando 2 cliques sobre ele. Bom, aqui eu já escrevi o arquivo de dados e ele não mostrou nenhum erro, então provavelmente todas as informações que a gente precisava para fazer a análise, elas estão corretas e o programa vai conseguir rodar a análise. Agora eu vou clicar aqui para ele rodar o solver e aguardar os cálculos do resultado. Foi bem rápido, 2,6 segundos, e nós já temos a primeira ferramenta que eu comentei com vocês, que é aquela que mostra os resultados. Bom, para abrir ela, vocês podem estar só dando 2 cliques aqui nos resultados, na árvore, ou vocês podem estar usando a ferramenta em si, que ela fica aqui junto com as outras ferramentas, que é essa aqui que ela tem uma graduação de cores, é um quadradinho com uma graduação de cores. Vocês podem estar utilizando ela, é só dar um clique sobre ela, ele já vai abrir o arquivo de resultados. E é agora que eu vou estar mostrando para vocês como utilizar toda essa guiazinha aqui. Bom, aqui, a primeira parte é onde a gente escolhe o tipo de dado que a gente quer visualizar. Por exemplo, eu posso obter a magnitude do deslocamento, que é o que eu estava utilizando naquele slide. Eu posso ter o deslocamento no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, e também alguns tipos de estresse. E eu vou primeiro explicar as outras partes dessa janelinha, depois eu vou estar junto com vocês fazendo alguns comentários sobre essa peça aqui, o que a gente podia tirar de conclusões desses resultados que a gente está visualizando. Bom, a gente aqui no deslocamento máximo de magnitude, a gente vai poder observar o valor mínimo e máximo que a gente obteve para essa propriedade. Por exemplo, aqui o deslocamento mínimo que a gente obteve foi de 0 milímetros. Só que, se a gente tivesse um deslocamento ao contrário no eixo, ele teria mostrado um deslocamento negativo. Por exemplo, se uma parte da peça desceu e a outra subiu, ele vai mostrar a parte da peça que subiu, que ela teve um deslocamento negativo, porque foi o contrário do que era esperado. Aqui no deslocamento máximo, ela vai marcar o deslocamento do que desceu, no caso dessa peça, que foi de 1,73 micrômetros. Como eu disse, aqui você já pode observar que está um vermelho bem forte na peça, porém o valor de deslocamento é muito pequeno. Então, esse é um grande exemplo. Às vezes você olha isso daqui e fala, não, essa peça está deslocando demais, tem algum problema com ela. Mas, na verdade, o deslocamento é relativamente muito pequeno. Então, você não tem um problema com a sua peça. Pelo menos não para esse tipo de aplicação, considerando a força que você aplicou. Aqui abaixo da indicação de máximo e mínimo, a gente tem esse botãozinho aqui, que é o que permite para a gente visualizar o gráfico que eu havia comentado. Esse histogram, ele vai mostrar a relação entre o número de nós e o deslocamento dos nós.
Como eu já havia explicado, aqui a gente tem os nós nessa primeira barrinha que não tiveram deslocamento nenhum. A gente vai estar podendo comparar a quantidade de pontos que se deslocaram e o grau em que eles se deslocaram. Por exemplo, a gente tem alguns deslocamentos aqui um pouquinho maiores, porém a quantidade de pontos que tiveram esse deslocamento é bem menor do que a de pontos que tiveram um deslocamento pequeno. E a gente vai poder estar utilizando esses dados de diversas maneiras. Se eu fosse explicar as formas de utilizar aqui, ia demorar bastante. Porque, por exemplo, se a gente estivesse comparando duas peças aqui, eu poderia, por exemplo, ter uma peça que tem todos esses pontos aqui do começo em zero, e aqui ele vai aumentando o valor de deslocamento, o número de pontos que se deslocou, vai aumentando o deslocamento máximo, e aí eu teria que tirar conclusões com base nisso. Por exemplo, uma peça com a mesma função, porém com resultados diferentes. Por exemplo, os pontos não teriam um deslocamento neutro, porém o deslocamento máximo deles ainda seria pequeno. Aí você teria que comparar para ver qual peça que tem as melhores características para o que você procura. Aqui nessa janelinha a gente tem várias opções que permitem a gente salvar o gráfico, entre outras coisas. Eu não vou estar explicando sobre elas, mas vocês podem estar recorrendo à documentação caso precisem utilizar essa janelinha aqui de alguma outra forma que não seja essa padrão aqui. Ou também para salvar, é um procedimento simples. Vocês vão estar clicando em salvar e ele vai salvar como uma imagem, nada muito complexo. Se vocês precisarem utilizar esses dados, por exemplo, para fazer atividade que eu vou estar colocando no Classroom daqui a pouco, vocês podem estar mandando essa imagem junto com o arquivo que vocês vão estar escrevendo. Bom, agora aqui abaixo desse botão para exibição do gráfico, a gente consegue ativar a exibição do deslocamento da deformação da peça. Como vocês viram, a deformação é muito pequena, então com o fator aqui a gente não vai conseguir provavelmente visualizar ela. Porém, aqui, quando a gente clica aqui em mostrar, ele vai estar para o padrão no zero. O fator zero é como se você não estivesse aplicando força nenhuma. Então, para você ver o que você colocou na análise, vocês vão estar puxando essa barrinha para o lado até ele ficar no valor 1, que vai indicar que você está visualizando aquilo que você, aquela força que você colocou inicialmente na análise. Agora, se você quer ver múltiplos inteiros daquela força sendo aplicada aqui, sem ter que refazer todo aquele passo de adição da força, você pode estar trazendo essa barrinha aqui para o lado, multiplicando o fator de aplicação. Aqui, só que os dados de mínimo e máximo, eles vão se manter para aquele valor inicial que você colocou na análise. Então, apenas o mostrar vai estar dando vai estar permitindo que a gente utilize esse recurso de aumentar a força e ver deslocamentos maiores, dependendo da força. Por exemplo, aqui no fator de 100 vezes maior a força, a gente vê que a peça não se deslocou quase nada. Se vocês repararem muito bem, vão observar que ocorreu uma pequena deformação nessa parte mais vermelha. Ainda assim, com 100 vezes aquela força que a gente adicionou, o valor é bem pequeno. A gente também pode estar aumentando esse limite do deslocamento máximo, que ele vem por padrão em 100, a gente pode estar passando ele para outros valores. Se a gente quiser utilizar uma força ainda maior do que aquela que foi mostrada inicialmente, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu quero um fator de 400 como limite. E agora eu já consigo ver um deslocamento mais perceptível. Como aqui ainda tem a peça original fora a malha na análise, eu consigo ver que os pontos de onde essa malha entrou, no caso, no lugar da onde seria a peça antiga, e onde a peça antiga está do lado de fora da malha. Eu vou estar ocultando a peça, o modelo geométrico, apenas para ele não ficar atrapalhando essa exibição. E vou colocar aqui na lateral. Vocês podem ver que o valor ainda o deslocamento ainda é pequeno, a curvatura
foi bem pequena. Porém, visualizando isso no próprio computador de vocês, eu acho que pela apresentação não deve estar dando para ver muito bem, mas a gente percebe que aqui, essa parte aqui do meio, ela foi um pouquinho para fora, e que essa pranchinha aqui de cima, ela desceu, coisas que já eram esperadas para esse tipo de simulação. Aqui, sobre essa janela, sobre essa ferramenta, é isso que eu ia falar. Agora eu vou estar ensinando vocês como trabalhar com a pipeline. Bom, quando eu fecho uma ferramenta de simulação, ela oculta a peça, em alguns casos, ou quando eu fecho algum outro tipo de ferramenta, ela oculta a peça. Em alguns casos, é por um bug, ela oculta a peça erroneamente. Em outros casos, ela oculta a peça de propósito para não interferir na sua análise. Então, quando isso acontecer com vocês, vocês querem visualizar a peça de novo, vocês vão clicar aqui no corpo da peça e vão selecionar a tecla espaço. Ela vai voltar a ser exibida na sua janela. Bom, agora, para adicionar a pipeline, eu preciso ter um resultado na minha análise. E aí eu vou estar clicando na pipeline. No caso, eu preciso selecionar o resultado e clicar na ferramenta pipeline, que é essa verdinha aqui. São 4 quadradinhos com o meio pintado de verde. Eu vou estar selecionando o arquivo de resultados e vou clicar na pipeline. Bom, aqui ele já gerou a pipeline. Vocês podem ver que ele já colocou a barra graduada que eu comentei durante a apresentação aqui do lado. É um pouquinho difícil de visualizar essa parte de cima da barra graduada por causa desse botãozinho que ajuda a gente a visualizar a peça, mas a gente pode estar movendo ele pelo programa. Eu recomendo deixar ele desse lado de cá, quando a gente for estar observando os dados na pipeline. É só clicar sobre ele e arrastar. Bom, agora eu vou estar dando 2 cliques sobre os resultados da pipeline. E aqui a gente vai estar podendo fazer algumas configurações da pipeline para escolher o tipo de resultado que a gente o tipo de visualização que a gente vai estar querendo ver. Bom, aqui é o modo de visualização. Como eu disse, são 6 modos, contando aquele que ele fica vazio, que é esse vazio aqui que está sendo exibido. E nessa primeira caixinha flutuante, a gente vai poder trocar entre eles. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora para mostrar a face, a superfície do objeto. E aparentemente aqui vocês devem estar pensando, eita, aconteceu algum bug aí, não está mostrando resultado nenhum. Bom, é que eu ainda não selecionei o tipo de resultado que eu quero observar. Bom, aqui na pipeline a gente tem muito mais opções de visualização do que nos resultados anteriores. E aqui na pipeline a gente ainda inclui aqueles resultados que a gente conseguia ver na ferramenta anterior. Porém, a gente tem muito mais resultados. Eu não vou estar falando sobre cada um deles, porque isso ia levar muito tempo. Eu vou estar utilizando um que a gente já conhece, que é a magnitude do deslocamento. Eu tenho que selecionar ela aqui. E aparentemente já era para ela ter carregado. Eu vou estar dando um clique aqui para ele atualizar a vista. Bom, como ele travou naquela vista, eu troquei aqui de uma vista para outra. Provavelmente o programa tinha dado um bugzinho ali. Você já deve ter percebido que isso é comum no FreeCAD, por ele ser um software livre. Porém, a maioria dos bugs a gente consegue estar contornando de alguma maneira. Então, não se assustem quando ocorrer com vocês. Apenas tentem encontrar uma forma de contornar ele. Provavelmente agora, quando eu vou retornar, nesse caso ele ainda está bugado. Mas eu vou estar tentando utilizar outros modelos. Eu vou usar essa daqui.
ela está exibindo um aramado. Bom, esse aqui não está tão fácil de visualizar. Deixa eu ver se tem outro funcionando melhor. Bom, esse aqui dá para visualizar um pouquinho melhor. Eu queria conseguir mostrar aquele lá para vocês, porque era provavelmente mais fácil para analisar aqui. Esse monte de aramado aqui, para mim, não está ajudando em nada nesse momento, mas vamos utilizar ele mesmo. Bom, aqui, se vocês prestarem atenção, a gente tem os valores na lateral da barrinha graduada. A gente vai poder estar comparando com os pontos da nossa peça. Bom, como eu disse anteriormente, aqui nessa peça a gente não tem valores negativos. Então, do verde até o azul são todos pontos que não se deslocaram, de acordo com a barrinha aqui. E a gente vai ter um deslocamento quando o verde estiver partindo do amarelo até o vermelho. Mas ainda assim é um deslocamento muito pequeno. Porém, mesmo assim, a gente consegue tirar algumas conclusões sobre essa peça. Por exemplo, se eu tivesse uma aplicação de força aqui que fosse maior, num número que fosse suficiente para deformar essa peça, um valor razoável, a gente vai conseguir ver aqui os pontos onde essa peça teria um deslocamento negativo e positivo. Por exemplo, toda essa parte aqui da frente teria maior deslocamento, principalmente no eixo Z, que ela seria puxada para baixo. Essa outra parte aqui do meio, a gente consegue observar que ela também sofreria um deslocamento. No caso, ela iria, devido ao formato da peça, alguns dos pontos iriam para frente e para baixo. E aqui, nessas partes onde está esse azul bem escurinho, é os pontos onde a gente fixou a nossa peça. Obviamente, eles teriam um menor deslocamento em toda a peça, porque são os pontos que estão presos a um outro objeto. Bom, aqui, como vocês podem ver, a gente consegue observar também outros tipos de dados. Eu vou estar colocando em algum tipo de estresse aqui. Ó, aqui eu coloquei no estresse que está nesse estresse que está sendo mostrado. E aqui a gente vai poder tirar conclusões acerca do como a peça está se comportando com a aplicação da força. Bom, aqui, se a gente observar, a gente consegue visualizar os pontos onde tem maior estresse na peça. Eu não sei em que unidade ele está indicando aqui, eu esqueci de anotar isso. Porém, a gente consegue visualizar os pontos da peça onde a gente vai ter maior desgaste, que no caso seriam esses pontos com a coloração mais para um tom mais quente, ou pontos que talvez a gente precisasse fazer uma modificação. Por exemplo, se vamos supor que eu não tivesse colocado esse pontinho aqui embaixo, essa parte aqui da peça, se ela não existisse, eu não conseguiria, por exemplo, reduzir o estresse aqui em cima. Ó. Vocês podem ver que essa parte de cima aqui, onde essa outra face se encaixa, ela teve um estresse elevado em comparação com as outras. E esse estresse só foi reduzido porque tem essa outra face aqui embaixo, de uma certa espessura, que ela está atuando como um apoio para essa face de cima. Então, se eu retirar essa parte da peça, essa parte aqui vai sofrer um estresse muito maior. Em contrapartida, se eu aumentar a espessura dessa parte de baixo da peça, eu vou diminuir tanto o deslocamento para baixo, como também o estresse nessa outra parte. Então, esses são alguns tipos de análise que a gente pode estar fazendo, assim, observando a peça. A gente observa os pontos onde tem maior estresse, maior deslocamento, e tenta criar uma suposição do que a gente pode fazer para corrigir esses pontos. Por exemplo, a gente pode também prever uma falha. Se eu vejo que um estresse está muito alto num ponto, eu já posso prever que se ocorrer uma falha, aquele ali pode ser um dos pontos mais prováveis por onde ela começaria. Aqui apenas eu vou estar trocando aqui só para vocês observarem outros tipos de aramado. Bom, aqui deu uma diferença pequena, mas já é outro tipo de dado. Aqui ele trocou novamente a coloração da malha. Aqui ele está utilizando
outras colorações para fazer indicações, que a gente tem valores negativos nesse caso. Ó. Esse outro tipo de dado ele tem valores tanto negativos quanto positivos. Então, sempre tem que analisar essa barrinha, principalmente e tomem cuidado quando vocês forem trocar de dados que vocês estão visualizando, para não cometer o erro de pensar que ainda está utilizando o mesmo barrinha anterior e não observar o que a barrinha está te mostrando. Por exemplo, aqui eu consigo ver que as cores com tons mais próximos do azul, elas estão indicando valores negativos. E ali no verde, o verde já começa a ser um valor positivo. Então é sempre bom prestar atenção nisso, não esqueçam. Eu também esqueci de falar que eu consigo alterar a transparência do aramado. Isso aqui não está sendo muito útil, eu não sei se é um bug do programa, mas quando você ativa para mostrar a transparência da malha, você acaba perdendo os resultados. Ele só mostra os resultados quando a transparência está no mínimo. Bom, agora que eu já falei um pouquinho sobre a ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que eu pedi hoje. Bom, nela eu pedi para vocês estarem analisando essa mesma peça, então eu nem vou fazer muitos outros comentários sobre ela. Essa mesma peça não. No caso, vocês vão poder escolher entre as outras duas também, tirando a chapa de PVC, porque ela é muito simples, não tem muito o que analisar. Mas aí, o que eu espero nessa atividade? Eu queria que vocês analisassem realmente o modelo e fizessem as próprias constatações de vocês sobre o que está acontecendo ali. Vocês podem estar pegando essas imagens, por exemplo, essa que está aqui na minha tela, tirar um print e colocar lá na atividade de vocês, e aí está explicando ali o que vocês estão visualizando. Por exemplo, vocês podem estar falando que, sei lá, esses pontos onde estão os parafusos, eles estão sofrendo um estresse, ou que esse ponto aqui tem um maior estresse. Ou, por exemplo, vocês vão poder estar citando que essa ponta aqui da frente, eu vou estar trocando aqui o tipo de dado de volta para vocês poderem ver. Vocês podem estar falando que essa ponta aqui da frente, por exemplo, ela teve o maior deslocamento em toda a peça. É provavelmente o ponto onde teria o maior deslocamento se você aumentasse a força. Vocês podem estar falando também o porquê que esse deslocamento não foi tão alto, o como reduzir esse deslocamento, coisas desse tipo, realmente focado mais no utilizar os resultados que o programa obteve. Para vocês, esses resultados aqui, vocês já vão ter eles. O da pipeline, vocês vão precisar adicionar a ferramenta e abrir os resultados e analisar mesmo. Vocês não vão estar precisando fazer nenhum novo tipo de modelo, nem nada do tipo. É só analisar mesmo os resultados que vocês já obtiveram das atividades anteriores. Eu vou estar abrindo esse tempinho agora, restante da aula, para vocês estarem tirando dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só ficar aí na aula e eu vou estar respondendo. Caso vocês não queiram responder durante a gravação, é só me avisar no chat. E aí eu encerro a gravação e respondo as dúvidas de vocês. Bom, quando você seleciona para selecionar uma face, o próprio programa já está dizendo, né? Você está dizendo que aquele material pertence àquela face. Agora, quando você clica para selecionar um sólido, você está dizendo para o programa que todo aquele sólido ali, todo aquele volume é composto por esse material. Consegui responder a sua dúvida, Eduardo? Ok.
Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando aqui a gravação, mas eu vou continuar aqui mais uns minutos na chamada, até todos saírem. Aí, se alguém tiver alguma dúvida que não queria falar durante a chamada, durante a gravação, pode estar perguntando agora que eu estou encerrando a gravação.